Nós estamos a estudar o livro de Malaquias e estamos a aproximar do fim. E neste livro nós temos visto que Deus ele está a trazer turbilhão sobre a vida dos sacerdotes de Israel, do povo de Israel, porque Deus não está satisfeito com a forma como eles estavam a viver. Deus não estava nada satisfeito. E Deus é um Deus muito bom para nós, porque Ele, quando não está satisfeito, Ele fala connosco, não é? Ele confronta-nos e usa pessoas, não é? Ele usou pessoas aqui, Malaquias, um homem que foi inspirado por Deus para escrever a sua palavra. Ele hoje continua a usar pessoas não para escrever a palavra de Deus Deus está fechada, é a Bíblia, já está, mas para continuar a ministrar a palavra que já está fechada, não é? Deus usa pessoas e nós temos que estar muito atentos àquilo que Deus nos traz através de pessoas que falam da parte de Deus para nós, para nos confrontar com aquilo que não está correto e também para que nós possamos, também para nos encorajar, não é? Porque Deus ele faz-nos igreja para isso, para nós nos encorajarmos uns aos outros, não é? Também para dizermos palavras de incentivo. Nós hoje vamos falar de palavras, eu já me estou a adiantar, porque é disso que Malaquias fala e nós temos que falar do que estamos a ler, não é? Malaquias então ele confronta os sacerdotes e todo o povo de Israel por estarem a viver uma religiosidade hipócrita, porque os corações do povo estavam longe de Deus, porque eles tinham várias áreas da vida deles com que Deus não estava contente. Já falamos na semana passada de roubar a Deus e Deus foca-se na questão financeira, né? Na questão de recursos materiais. Deus foca-se nessa questão e diz aos sacerdotes que não estava contente porque eles estavam a viver vidas de avareza, estavam a viver vidas como a Esther dizia, estavam a viver vidas ao contrário daquilo que estávamos a refletir em Atos, não é? Estavam a viver vidas ao contrário disso. Em vez de abençoarem, só estavam a pensar neles e a querer mais e mais e mais sem partilhar com ninguém. Antes disso já tínhamos visto que Deus fala sobre fidelidade no casamento. Deus confronta o povo também sobre essa área. E desta vez, Deus fala sobre palavras. Deus não está contente com as palavras do povo. E vamos ler Malaquias 3, 13 a 18. Malaquias 3, 13 a 18. Quem é que quer ler? Preciso de um leitor. Descansar um bocadinho. Kevin, queres ler? Não? Guilherme? Martim? Oh pá, estou feito com estes. Gabriela, Sofia, alguém quer ler? Claro, isto é contagioso. Jéssica, queres ler? Então anda aqui a ler. Jéssica. É isso, Jéssica. Alguém tem que me ajudar aqui. Vai lá, Jéssica. Podes ler aqui. O Senhor diz: vocês disseram palavras muito duras contra mim. E, no entanto, perguntam: que dissemos nós contra ti? Disseram o seguinte: é inútil servir a Deus. Que aproveitamos nós ter cumprido os seus preceitos e em fazer penitência em honra do Senhor Todo-Poderoso? Temos visto que os arrogantes são felizes e que os que praticam o mal prosperam. Põem Deus à prova e não recebem castigo. Os que honram o Senhor falaram então uns com os outros, e o Senhor escutou com atenção o que eles diziam. E na presença do Senhor foi escrito um memorial sobre os que honram o Senhor e respeitam a sua autoridade. O Senhor, Todo-Poderoso, diz: eles voltarão a ser meus no dia que eu vou preparar, eles serão a minha propriedade. Terei compaixão deles como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Assim verão de novo a diferença que existe entre o bom e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Obrigado, Jéssica. Amém. Deus aqui, Ele lamenta as palavras do povo.
né? Ele diz, vocês disseram palavras muito duras contra mim. E o povo tinha um problema. O povo tinha um problema de língua. A língua, um problema grave do ser humano. E o povo tinha esse problema. E eles nem tinham consciência. Eles nem tinham consciência disso. Né? E eles perguntavam, mas que dissemos nós contra ti? Eles estavam completamente aliados da coisa. Né? E quando eu comecei a ler isto e a pensar nisto, em palavras e na língua, lembrei-me logo de uma passagem que todos nós, provavelmente, que conhecemos mais ou menos a Bíblia, nos lembramos. Não é? Que é quê? Passagem de Tiago. Não é? Tiago 3, 1, 12. Vou precisar de outro leitor. Para lá, um homem, um rapaz. Para lá, Kevin, tu consegues. Tanta timidez. Para lá. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Cuidado com isso. Quem? Davi. Preciso de ti. Bora lá. Bora lá. Ainda estiveste aqui de outra vez. Anda lá. Bora, Davi. Bora. Tu és batizado, pá. Eu a ti não te posso... Não, anda. Olha, vamos ficar aqui até uma da tarde, meu. Não é. O Alexandre. Onde é que está o Alexandre? Alexandre, bora. Bora, Alexandre. Bora. Lá, rápido. Alexandre, aí. Força aí, Alexandre. Pega aí, fala bem ao micro. É esta passagem aqui. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Todos cometeremos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se pomos freios na boca dos cavalos, é para os dominar e assim controlamos todos os seus movimentos. Olhem para os navios, podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a língua é uma pequena parte do corpo, mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Pois a língua é como o fogo, é um mundo de maldade, sendo uma pequena parte do nosso corpo. Pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda como o seu fogo infernal. Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis ou peixes podem ser domesticada. De facto, tem-se domesticado animais de todas as espécies. Mas a língua ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. Mas, irmãos, isto não devia ser assim. Será que uma fonte pode deitar pela mesma bica água doce e água amarga? Como é possível, meus irmãos, que uma figueira de azeitonas ou que uma videira de figos, uma nascente de água salgada nunca pode dar água doce? Obrigado, Alexandre. Temos aqui um problema mesmo sério, não é? O Tiago não mede aqui as palavras. Ele diz que a língua ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável. Uau! Ninguém. É que não há ninguém. Não é? Não há ninguém. Então, quando estamos aqui a falar das palavras duras dos sacerdotes, vamos pensar em nós. Não é? Vamos pensar em nós. Isto é para nós. E é um problema sério. Não é? E Tiago, ele começa esta passagem a falar: são poucos os que devem ser mestres. Todos cometemos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Não é por acaso que o Tiago começa esta passagem a falar que poucos devem ser mestres e começa a falar da língua. Não é por acaso. É interessante porque controlar a língua, isto é algo que... Controlar a língua, para já, Tiago diz que é impossível ao homem. Não é?
mas nós sabemos que todas as coisas são possíveis para Deus. Certo? Também sabemos isso porque conhecemos a Bíblia e Jesus diz isso. Agora, Jesus não, Lucas diz isso. E controlar a língua, então, é uma coisa que poucos desenvolvem. Controlar totalmente ninguém consegue, obviamente. Com a ajuda de Deus nós podemos desenvolver esse autocontrole. Porque a Bíblia diz, qual é um dos frutos do Espírito que tem a ver com isto? Autocontrole, autodomínio. É um dos frutos do Espírito. O Espírito de Deus consegue produzir esse dom, esse fruto em nós. Mas poucos estão interessados em desenvolver isso. Poucos desenvolvem isso. Está acessível a todos. O Espírito de Deus está acessível a todos. Mas poucos estão empenhados em desenvolver isso. E aqueles que estão empenhados em desenvolver isso preencheram um dos maiores requisitos que é preciso para ser mestre. Porque controlar a língua é fundamental para ensinar, para aconselhar, para ouvir, para ser uma referência, para não estar constantemente a reclamar, para não estar constantemente em crítica. E quem é mestre tem que ter muito cuidado com toda a gente tem, mas quem é mestre tem menos margem, não é? Para se descuidar nisso. É porque desqualifica alguém de ser mestre. Quando alguém que é mestre não consegue controlar a língua, isso desqualifica. Se eu começar, os irmãos, pensem, se eu começar vou para vocês falar mal do irmão A, B ou C, eu digo ao Esther, olha, a Sandra, pá, é uma pessoa séria, a Sandra é mesmo uma pessoa horrível. Não é? Se eu fizer isto, o que é que a Esther vai pensar de mim? Não é? E obviamente está aqui escrito que é impossível de controlar, e qualquer pessoa erra nisto, atenção. Não é? Toda a gente erra. Eu já errei, toda a gente erra. Não é? Porque isto é algo que só quando estivermos com o Senhor, não é? No céu e purificados de todo o pecado, aí é que vamos estar livres disto. Agora, o problema é quando nós estamos constantemente sem controle na língua. E isso é que é outro problema. Isso aí já desqualifica. Já desqualifica. Se a língua estiver solta, nós podemos ter a certeza, nunca vai produzir bons frutos. Se nós não estivermos empenhados nisto e a nossa língua estiver solta, boa coisa nunca vai acontecer, nunca vai produzir. Porque língua comprida e afiada e descontrolada é da carne, não é um fruto do Espírito. E algo que é da carne, algo que é do homem, dos nossos instintos, porque ninguém precisa de fazer esforço para a língua se descontrolar. Aliás, por isso é que é descontrolo, não é preciso esforço. Se fosse preciso esforço, não era descontrolo, era algo controlado, mas não é preciso esforço para a língua ser descontrolada. Não é? E quando a nossa língua está descontrolada, produz morte. Porque quando nós damos livre curso aos nossos instintos, nós podemos ter a certeza que o que sai naturalmente de nós é pecado. O que sai sobrenaturalmente de nós, se for algo que está de acordo com a palavra de Deus, é de Deus. Não é? Deus opera, o Espírito de Deus opera de forma sobrenatural em nós, para nós podermos produzir frutos do Espírito, coisas boas. Agora, o que é natural em nós, podemos ter a certeza que não são as coisas boas. Ainda que nós temos a imagem de Deus e sai muita coisa boa de nós que tem a ver com a imagem de Deus, mas que está sempre estragada pelo pecado. O pecado afeta, e até as coisas boas que saem de nós, se não forem rendidas, submetidas a Deus, nós transformamos em coisas más. Até coisas boas que saem de nós, se não forem rendidas a Deus, nós transformamos em coisas más. Não é? Tipo, eu elogio alguém, não é? Eu digo, Cecília, és muito bonita e tal. Eu posso estar a fazer isso para ganhar alguma coisa, não é? Interesseiramente, não é? Até uma coisa boa, que é uma coisa boa, um elogio, podemos facilmente transformar isso numa coisa má. E muitas outras coisas. Não é? Quando abençoamos alguém, estávamos a falar de abençoar, quando damos alguma coisa a alguém, estamos a dar, é uma coisa boa, mas nós podemos nos orgulhar com isso. Eu sou mesmo bom, eu dei.
não é? Sou mesmo uma pessoa muito boa. As outras pessoas não são como eu. Eu é que sou uma pessoa muito boa. Transformamos uma coisa boa numa coisa má. Porque isso é o que é natural em nós. Mas então, podemos ter a certeza, uma língua descontrolada nunca vai produzir nada de bom. Era isso que os sacerdotes e o povo de Israel estavam a fazer. O que é que eles diziam, afinal? Vamos continuar. Eles diziam assim: é inútil servir a Deus. Que aproveitamos nós em ter cumprido os seus preceitos e em fazer penitência em honra do Senhor Todo-Poderoso. Com a sua língua, eles estavam a questionar o próprio propósito de Deus para a vida deles. Que utilidade é que isto tem? Que utilidade é que isto tem? Qual é a utilidade de servir a Deus? É uma boa pergunta, não é? Só que é feita da maneira errada. É uma má pergunta. Neste caso é uma má pergunta. Mas é uma boa pergunta para nós fazermos a nós próprios. Que utilidade é que isto tem? De servir a Deus. Porquê cumprir o propósito de Deus? Porquê? Porquê fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Porquê obedecer a Deus? Porquê? Porque é que isso nos aproveita? Estamos à espera... Que utilidade é que nós estamos à espera que tenha servir a Deus e fazer a sua vontade? Qual é a utilidade que nós estamos à espera que isso tenha? Primeira pergunta, tem alguma utilidade? E depois, qual é a utilidade? Que utilidade é que nós estamos à espera que tenha fazer a vontade de Deus e servir a Deus? Às vezes estamos à espera que servir a Deus tenha a utilidade de nos dar uma vida sossegada. Temos essa ilusão, esse delírio na nossa mente. Estamos à espera que fazer a vontade de Deus nos traga só coisas boas. Uma vida sossegadinha, sem chatices, que tudo corra bem. Não é? Os pastores sofrem muito disso. Não é? Os pastores sofrem muito disso. Aquela ideia, eu vou servir a Deus, vou pastorear a igreja, à espera que seja tudo lindo e brilhante. Não é? Como se vê nas redes sociais. Não é? Que salas cheias, para a igreja a crescer, e criamos essa ilusão que Deus nos chamou só para liderar o avivamento e ver coisas maravilhosas a acontecer. E não é essa a realidade. Não é? Nunca foi essa a realidade. Nunca. Deus nunca chamou ninguém para isso. Deus nunca chamou ninguém para uma vida sossegada. Não é? Desde Gênesis até Apocalipse nós vemos isso na Bíblia. Deus não chamou Abraão para uma vida sossegada. Deus não chamou Noé para uma vida sossegada, mais atrás. Não é? Deus não chamou Moisés para uma vida sossegada. Ele teve que atravessar o deserto com um povo que estava sempre a murmurar. Sempre a murmurar. Aquelas línguas, pá. Deus não chamou Josué para uma vida sossegada. Ele teve que conquistar as cidades todas. Uma vida de guerra cansativa, desgastante. Deus não chamou David para uma vida sossegada. Deus não chamou Jesus para uma vida sossegada. Deus não chamou os discípulos de Jesus para uma vida sossegada. Então, que utilidade é que tem servir a Deus? Qual é a utilidade se nós fazemos o bem e somos... o que recebemos em retorno é mal, muitas vezes. Qual é a utilidade? Qual é a utilidade? Não é? O povo de Israel e os sacerdotes, eles aparentemente acreditavam nisto que eu acabei de dizer. Acreditavam nesta ideia. Não é? Por isso ficaram o quê? Desiludidos. Frustrados e desiludidos. E por isso, quando vem a frustração, quando vem a desilusão, e o nosso coração fica cheio dessas coisas, o que é que sai da nossa boca? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, e o que é que sai da nossa boca quando o nosso coração está cheio disso? Saem palavras duras. E quais eram as palavras duras deles? Vamos já falar mais da utilidade de servir a Deus. Mas eles, o que diziam é: temos visto que os arrogantes são felizes e os que praticam o mal prosperam. Põem Deus à prova e não recebem castigo. Eles olhavam para a vida das pessoas que não queriam saber de Deus para nada, à volta deles,
e tudo parecia correr às mil maravilhas para essas pessoas. Era tudo ótimo, não é? Sem cuidados, sem preocupações, não é? E desanimavam com isso, não é? Quando nós começamos a fazer comparações, não é? A olhar para os outros é que, pá, eu a esforçar-me, a fazer tudo com o meu melhor, a dar o meu melhor, a dar tudo, a dar a minha vida. E estou aqui e parece que nada corre bem. E olho para trás, olho para o lado e pessoas que não querem saber disto para nada e vivem vidas sossegadinhas, vão passear, dormem até tarde ao domingo, não é? Vão passear, põem fotos maravilhosas nas redes sociais, descansadinhos. E eu não. Porquê? Não é? E quando o povo começou a olhar à volta e a ver isso, eles começaram a ficar amargurados. Amargurados com quem? Com Deus. Porque quando nós nos queixamos com palavras duras daquilo que está a vir à nossa vida, o que nós estamos a dizer é: Deus é injusto porque está a permitir que isto venha à nossa vida. Porque está a permitir que me aconteça isto. Deus é injusto principalmente quando nós... por exemplo, Job, na Bíblia, não é? Um homem reto, dizia lá. Começa a vir tudo, corre tudo mal na vida de Job. Não é? Ele perde a família, ele perde as casas, ele perde os campos, ele perde tudo. E o que é que passa pela cabeça quando isso acontece? Não é? Começamos a pensar: Deus é injusto. Quando nós falamos, Job, por acaso não, porque era um homem que estava firme, não é? Firme em Deus e na sua palavra. Ele dá-nos um exemplo de como lidar com todos esses sofrimentos da vida, que fazem parte da vida, sem abrirmos a boca para amaldiçoar Deus. Mas o povo de Israel estava a cair nesse erro. Então nós vemos aqui que vem esta pergunta: Deus é injusto? Deus é injusto? Deus está a permitir que estas coisas me aconteçam? E esta pergunta, o que é que esta pergunta revela? Revela o quê? Que estamos muito gratos a Deus. Estamos gratos a Deus. Então revela o quê? O contrário disso, revela ingratidão. Porque quando nós falamos este tipo de palavras, nós estamos a manifestar a ingratidão do nosso coração, que também é uma coisa normal, porque nós pensamos sempre mais naquilo que nós não temos do que naquilo que temos. Não é? Então a ingratidão é canalizada em forma de esta palavra, murmuração. Murmuração que nasce da frustração e da ingratidão. Da frustração por as coisas não serem aquilo que nós desejávamos e esperávamos, e da ingratidão porque só vemos aquilo que desejávamos e não aconteceu, ou aquilo que não desejávamos e aconteceu, e não vemos todas as bênçãos que temos em Deus. Porque a frustração cega-nos para as bênçãos. Este desânimo, esta amargura cega-nos para as bênçãos de Deus. Então a nossa boca abre-se para falar mal. E é um foco que nós escolhemos ter. Nós podemos escolher ter o foco naquilo que é mau e que não é ignorar que existe. Mas nós podemos escolher pôr o foco nisso ou pôr o foco em todas as outras coisas boas que Deus está a fazer. É uma escolha que nós podemos fazer com o poder do Espírito Santo, porque frutos do Espírito é Ele que produz. Vamos falar então sobre esta palavra murmuração, começando com uma definição. É uma definição, é uma proposta. Murmuração é a reclamação mal dirigida, injusta e venenosa, que em vez de unir e ajudar a construir, divide e desvia as pessoas do coração e do propósito de Deus. Primeiro, mal dirigida. Porquê? Porque espalha onde não devia. No caso do povo de Israel, quando nós temos algum problema com Deus, alguma reclamação a fazer com Deus, com quem é que nós devemos... onde é que nós devemos entregar essa reclamação? A Deus. A Deus. Porque se temos algum problema com Ele, é com Ele que a gente deve ir ter. Na intimidade com Deus.
não é? Nós vemos exemplo disso nos Salmos. Não é? Os Salmos são expressões de intimidade com Deus, que foram dirigidas a Deus. De facto, os Salmos também são partilhados, mas são partilhados sempre na ótica de acrescentar a estas desilusões outra parte, que nós vamos ver a seguir, porque os Salmos, quando o salmista se reclama com Deus, e temos vários salmos onde o salmista: Deus, desperta, onde é que tu estás? Vem, não te vemos, parece que tudo corre mal, não estás, onde é que tu estás? Os salmos têm sempre uma expressão de confiança. E eu não sei, eu sinto que Deus está longe, mas eu sei que Ele está perto. Eu vou louvá-lo em fé. Mas quando nós, quando estamos amargurados e temos alguma coisa a resolver com Deus, e quando dirigimos isso mal e espalhamos a toda a volta, não é? Dizer: opá, Deus, eu estou desiludido com Deus, Deus não fez, eu sirvo, eu faço, e Deus só me traz coisas más à minha vida, não é? Quando nós espalhamos isso à nossa volta, o que é que vamos produzir nas outras pessoas? Não é? Vamos estar a semear coisas boas no coração das outras pessoas? Não é que a gente não deve ter pessoas com quem nós desabafamos e dizemos e falamos das nossas desilusões, mas nunca pode ser espalhar assim a qualquer um. Porque há pessoas frágeis à nossa volta. Há pessoas frágeis na fé, que precisam do nosso testemunho. Há pessoas que não vão ter... há pessoas que vão comer, vão se alimentar daquilo que nós estamos a dizer, e isso vai passar a fazer parte delas. Vamos estar a contagiá-las. Nem toda a gente tem capacidade para ouvir desilusões e frustrações sem se deixar contaminar por isso e sem ficar ela própria também frustrada e amargurada e a duvidar. Então nós temos de ter cuidado a quem dirigimos. Não é que a gente tenha que ficar calado. Não é que a gente tenha que guardar para o saco, meter para dentro e não falar com ninguém sobre as coisas difíceis e as coisas e os sentimentos maus que nós sentimos. Não é que a gente tenha que ficar calado, temos é que dirigir bem isso. E quem diz para Deus, quem diz sobre Deus, diz sobre outras pessoas. Porque Deus, nós devemos agir com os outros como agiríamos com Jesus. Certo? Nós devemos agir com os outros como agiríamos com Jesus. Os outros devem ser Cristo para nós. Os outros devem ser Cristo para nós. Por isso é que Jesus disse, como a Esther estava a falar, não é? Tive sede, deste-me de beber, tive nu e deste-me de vestir. E as pessoas que estavam a ouvir Jesus perguntaram: mas quando é que nós te vimos nu e te demos de vestir? E Jesus disse: sempre que fizeram a um destes pequeninos, fizeram a mim. Então os outros, nós devemos vê-los como nós estando a agir perante Cristo. Então não é só com Deus. Quando tivermos alguma coisa a reclamar de alguém, vamos falar com quem? Podemos falar com Deus, primeira coisa, e depois com essa pessoa. Como é que reclamamos? Não é? Há aqui uma passagem que deve estar sempre presente em nós, como para vivermos em comunidade. Quando se vive em comunidade, há sempre coisas, sempre problemas. E achar que não vai haver problemas é outra vez, é uma ilusão e um delírio. Como é que nós reclamamos? Mateus 18. Vamos lá abrir em Mateus 18. Esta passagem todas são, não é? Mas esta passagem é muito orientadora para a nossa vida em comunidade. O que é que diz Mateus 18:15? Mateus 18:15. Se o teu irmão te ofender, vai falar com outro irmão e conta-lhe tudo. Não vai falar com um, vai falar com 3 ou 4 e conta-lhes tudo. É isso que está escrito. Não. Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e faz-lhe ver a sua falta, de maneira que o assunto fique só entre os dois.
Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Mas se não te quiser ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, pois, como manda a Escritura, toda a acusação deve ser apoiada no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele não quiser ouvir essas testemunhas, então comunica o assunto à igreja, e se ele também se negar a ouvir a igreja, considera-o como um pagão e um cobrador de impostos. Estão aqui passos, não é? Passos muito claros. Não é? Se alguém nos ofender, devemos fazer o quê? Olha, com Deus nós podemos sempre pedir, e devemos pedir orientação, porque há coisas que nos ofendem, irmãos, e a gente digere isso. Não é? Porque há tanta coisa, se a gente for embicar, não sei se conhecem esta palavra, embicar. Se a gente for ficar presos a qualquer coisinha que nos desagrada, a gente não faz outra coisa. Andamos sempre nisto. Não é? Há coisas que a gente digere. Ofendeu-me, mas olha, é irmão, não vou estar a perder tempo, nem estar a alimentar nada. Fica logo resolvido, porque eu engulo isso, não há problema. Outras coisas não dá para fazer isso. Outras coisas não dá, a gente tem que resolver. Não é? Temos que ter discernimento para perceber. Não é? Discernimento. Mas estão aqui os passos. Não é? O ideal é que, quando alguém nos ofende, fique só entre os dois. Quando temos alguma coisa contra alguém, fica só entre os dois. Precisamos estar a espalhar por aí. Não é? Há aqui 2 ou 3 pessoas maduras, está implícito, não é? Aqui na passagem. Leva contigo 1 ou 2 pessoas, porque toda a acusação deve ser apoiada no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se é para testemunhar, então que sejam pessoas fiáveis. Não vamos estar a levar pessoas que não sabem ser fiáveis. Não é? Se é para testemunhar, se são testemunhas, então que sejam pessoas maduras que sabem ser fiáveis. Pessoas de confiança. Não é qualquer um. Não é? E se depois mesmo assim não der, então o assunto tem que ser tornado mais público. Não é? Há a igreja, e a igreja começa nas pessoas responsáveis da igreja. Não é pôr nas redes sociais. É falar com as pessoas responsáveis da igreja e tratar isso. Então está aqui, não é? É preciso dirigir bem. Isto é uma coisa que tem a ver com a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. Sentimentos e palavras estão muito próximos. Aqui temos a expressão de tem o coração muito perto da boca. Conhecem essa expressão? Ter o coração muito perto da boca. É que o coração está aqui, a boca está aqui, e quando o coração está muito perto da boca, as coisas saem do coração muito facilmente e de uma maneira disfuncional e não saudável. Mas vamos à segunda parte da definição, porque além de ser mal dirigida, a murmuração é uma reclamação injusta. Porquê é que é injusta? Porque quando nós estamos amargurados e frustrados e desanimados e estamos a mandar isso para qualquer lado, nós falamos de quê? Falamos dessa parte da realidade. Nós cortamos uma fatia da realidade e servimos essa fatia. Mas a realidade é mais do que essa fatia. E por isso é injusto. Os israelitas, eles estavam a dizer uma coisa que era verdade. Certo? Era verdade que aqueles que não querem saber de Deus, muitas vezes, têm uma vida muito mais sossegada do que aqueles que servem a Deus. Que o digam os discípulos, não é? Lá, os discípulos de Jesus, lá em Atos, não é? Que foram martirizados e perseguidos e espancados. Que o digam eles, não é? Então, eles estavam a dizer uma coisa que é verdade, mas estavam a omitir uma parte da verdade. Às vezes é mentira mesmo. Às vezes reclamamos e falamos de mentiras. E espalhamos mentiras. Também há isso. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, se calhar, omitimos parte da verdade. Não é? Eles estavam a dizer, aqueles que não querem saber de Deus, são mais felizes do que nós. Verdade. Mas há mais do que isso. Porque Deus, Ele é bom. E se Deus é bom, Ele certamente tem algo. Ele tem algo para nos dar como recompensa do bem que nós fazemos.
Se estás a fazer o bem, então continua a fazer o bem. Porquê? Porque estamos à espera que a nossa vida seja sossegadinha. Não, porque confiamos em Deus. Porque Ele tem algo bom para fazer. Porque o propósito de Deus vai muito para além desta vida. E Ele tem mais para nós do que esta vida. Muito mais, infinitamente mais. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que nos está reservada na eternidade. Então, eles estavam a dizer a verdade, mas estavam a omitir a parte mais importante. Não é? Os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, têm uma vida muito melhor que nós. Ok, e o resto? Não é preciso dizer o resto. Os salmistas, quando se queixavam, que Deus parece que está distante, eu não o vejo. Deus, para, que nós estamos a sofrer muito e tu não vês. Quando eles dizem isso, eles falam sempre da outra parte da verdade. É que Deus é bom. É que Deus é de confiança. É que Deus vai cumprir as suas promessas. Parte da verdade. Que não se pode omitir. E a murmuração omite isso. Não é? Omite essa parte. Quando os israelitas diziam a Moisés, ou diziam uns aos outros, não é? Diziam uns aos outros, este aqui tirou-nos do Egito para virmos morrer neste deserto, sem comida e sem água. O que é que eles estavam-se a esquecer? Que Deus abriu o mar vermelho, que Deus chamou Moisés e Moisés estava a guiá-los e Moisés estava a dar a vida por eles. Omitir parte da verdade, essas reclamações, não é? Essas reclamações, quando são mal dirigidas, são também injustas. Porque omitem uma parte da verdade. E Deus vai repor a verdade. E Deus repõe a verdade. Mas antes de ver isso, vamos só acrescentar a última parte. A última palavra. É uma reclamação mal dirigida, injusta e venenosa. Que em vez de unir e ajudar a construir, divide e desvia as pessoas do coração e do propósito de Deus. Quem murmura, quem reclama e critica de forma mal dirigida, de forma injusta, que interesse é que tem? Tem o interesse de abençoar. Qual é o foco? Qual é o interesse? É para ajudar? É para resolver a situação? É para construir? Não. Não. É para destruir. Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, muitas vezes não se tem. É tão fácil a gente dizer coisas, não é? A gente não está a pensar, eu vou dizer isto que é mesmo para destruir, que é mesmo para causar, que é mesmo para separar, para dividir, é mesmo para meter veneno, não é? Muito raramente as pessoas têm esta forma de agir, não é? É natural, a gente fala sem pensar. Mas ainda assim, sem perceber, é isso que estamos a fazer. Qualquer palavra frívola, o homem vai dar conta dela no dia de juízo. Disse Jesus. Qualquer palavra. Uau, isto põe-nos assim numa posição de muita humildade, não é? Qualquer palavra, uau, de temor de Deus, temor de Deus. Qualquer palavra que eu disser, eu vou ter de dar conta dela. Uau, vou. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe. Que Deus nos transforme. E Ele quer fazer isso. E Ele tem a solução. Não é? Ele tem a resposta para nós. Mas quem entra nisto, quem entra neste registro, acaba por... mete veneno. É veneno. Não é? É veneno. Não é coisa boa. Pode ser sem intenção, mas também de boas intenções. Está o inferno cheio. Não é? E isso contagia outros. Isso envenena outros. Isso passa o veneno de um lado para o outro. Espalha veneno. E era isto que estava a acontecer com Israel. Eles estavam a desviar uns aos outros do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Era que eles vivessem uma vida que lhe agradasse. Uma vida de obediência. Não é? Deus ele queria que o seu povo estivesse em sintonia com o seu coração. E este tipo de atitude estava a fazer o que com eles? Estava a desviá-los do coração de Deus. Estava a desviá-los do que Deus queria fazer. Quem está ocupado com isto não se ocupa em construir, não se ocupa
não se ocupa em abençoar, não se ocupa em edificar, não se ocupa em distribuir bênçãos. Não dá. Ainda que Tiago diz que a boca de onde procede bênção também procede maldição. Né? Agora, quando nós fazemos disto estilo de vida, aí o que produz é morte. Nós vemos isso em Moisés, né? No livro de Êxodo e Números. E quando o povo de Israel que entrava por este caminho, o que é que acontecia ao povo de Israel? Morte. Isto produz morte, não produz vida. Mas vamos ser muito claros aqui. Eles estavam a fazer isso. Eles estavam a entrar, eles estavam neste registro. Estavam a dirigir as suas palavras de uma maneira errada. Estavam a ser injustos nas palavras que diziam. Estavam a ser venenosos porque estavam a desviar os outros do propósito de Deus e do amor de Deus. Mas mais uma vez, o problema aqui não era eles sentirem alguma inveja dos que não queriam saber de Deus para nada. Porque isso, irmãos, quer dizer, isso é um problema. Mas isso não é nisso que Deus se foca. Porque isso vem ao coração de todos. E Deus Ele quer chamar-nos à realidade. Os salmos são ótimos. Irmãos, leiam os salmos. Leiam um salmo por dia. Leiam um salmo por dia. Alimentem-se da palavra. Vejam como os salmistas falavam. Vejam como os salmistas se expressavam. Leiam um salmo por dia. Leiam mesmo. Vamos ler agora um salmo. Pode ser? Salmo 73. Eu precisava de um leitor, mas não tenho muito tempo. Vamos lá, Salmo 73. Queres ler, Cristina? Então anda cá. Anda cá, tem que ser ao microfone. Tens que vir aqui. Pode ser adultos, não fazemos discriminação pela idade. Não. Está aqui, está. Eu posso aumentar se quiseres. Está bem, então, está bem. Aqui, ó. Como Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Os meus pés estavam quase a resvalar, pouco me faltava para escorregar, pois sentia inveja dos soberbos ao ver que os maus prosperavam. Para eles não há aflições, pois estão cheios de saúde. Sofrem as contrariedades da vida, não sofrem as contrariedades da vida, nem são atormentados como os outros. Por isso, enchem-se de orgulho e cobrem-se com o manto da violência. Os seus corações transbordam de maldade e as suas mentes estão cheias de más intenções. Zombam e falam com maldade, dizendo que é de Deus que vem a injustiça. Protestam contra Deus que está nos céus e a sua língua percorre a terra. Por isso, os seus seguidores se voltam para eles e bebem com avidez as suas palavras. E eles dizem, como é que Deus vem a saber disto? Como é que o Altíssimo vai descobrir? São assim os maus, vivem cada vez mais ricos, sem se importarem com Deus. De nada me serve ter um coração puro e ter as mãos limpas de toda a maldade. Sofro provações a toda a hora, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse pensado como eles, eu atraiçoaria aqueles que te são fiéis. Tentei compreender isso, mas foi muito penoso para mim. Só quando entrei no santuário de Deus, compreendi qual iria ser o fim deles. Tu há de conduzi-los à perdição e fazê-los cair na ruína. No momento ficarão destruídos, o medo acabará com eles. Como quando alguém desperta de um sonho, quando te levantares, Senhor, desprezarás a imagem deles. Outrora, o meu coração estava cheio de amargura e a minha mente transtornada. Era insensato e nada compreendia. Eu era como um animal diante de ti. No entanto, tendo estado sempre contigo, tu conduzes-me pela mão. Guias-me ao teu convívio e há de receber-me com honras. Quem tenho eu no céu, além de ti? Na terra só desejo estar contigo. Ainda que o meu ser se esteja a consumir, Deus é quem dá força ao meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti vão perder-se. Tu destróis aqueles que te renegam.
Para mim, a felicidade é estar perto de Deus. Tu, Senhor meu Deus, és o meu refúgio. Hei de proclamar tudo o que tens feito. Amém. Obrigado, Cristina. Então é isso, não é? Ele sentia a inveja dos ímpios, ele sentia a inveja dos maus, ele sentia a inveja daqueles que não queriam saber de Deus para nada. Esses sentimentos não são bons, mas são humanos e a gente sente-os. A questão é o que é que vamos fazer com eles? O que é que vamos fazer com isso, com aquilo que a gente sente? Está aqui o exemplo do salmista, não é? O salmista pensou não só em si, mas no versículo 15, o versículo 15 é muito interessante. Não é? O versículo 15 diz: se eu tivesse pensado como eles, eu atraiçoaria aqueles que te são fiéis. Se eu tivesse pensado como eles, eu atraiçoaria aqueles que te são fiéis. Ou seja, quando eu caio num registro tóxico, eu estou a atraiçoar aqueles que são fiéis a Deus. Quando eu caio e fico lá, não é? Porque cair, toda a gente cai. Já tem é que se levantar e sair disso, não é? Agora, quando nós ficamos nesse registro, a nossa vida, nós não somos ilhas. A nossa vida espalha. O que nós temos espalha-se à nossa volta. Quer queiramos, quer não. Se não for em forma de palavras, é em forma de atitudes, de posturas. Nós não somos ilhas, nós contagiamos outros. Agora a questão é que queremos com o que é que nós queremos contagiar os outros? Com palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras de bênção, irmãos, não significa que só temos que dizer, que só temos que fazer festinhas e dizer coisas muito agradáveis. Não é isso. Palavras de bênção às vezes é confrontar alguém com alguma coisa que não está bem. Mas porque nós queremos amar o irmão. Porque nós queremos ajudar. Então eu não vou expor a nudez do irmão a toda a gente. Sabe o que é expor a nudez? Não é? Quem conhece a história de Noé, não é? Foi Noé, não foi? Foi Noé. Que os filhos dele viram Noé bêbado dentro da tenda e um deles viu e em vez de cobrir o pai, não foi chamar os outros, venham ver o pai bêbado e nu dentro da tenda. Não é? Então, expor a nudez, isso não é amor. Não é? Isso não é amor. Nada, isso não tem nada a ver com amor. E podemos acabar esses sentimentos, podemos processá-los, podemos falar sobre eles com Deus em primeiro lugar, com pessoas fiáveis e que sabemos que vão tratar, que vão nos ajudar a ver bênção e que vão nos ajudar a transformar aquela coisa em bênção, que vão nos ajudar, que vão nos mostrar o que é que Deus quer fazer, o que é que Deus quer dizer no meio disso, no meio dessa mágoa ou dessa frustração, ou seja o que for, que nos vão apontar para Deus e a sua palavra. E podemos terminar assim, como o salmista terminou. Para mim a felicidade é estar perto de Deus. Tu, Senhor, és o meu refúgio, hei de proclamar tudo o que tens feito. Então, isto é um problema de expressão. Irmãos, é um problema de expressão que tem raízes num problema profundo do coração. Não é? Mas o que eu quero dizer aqui é, as mesmas palavras podem dar um bom fruto e um mau fruto. Depende da maneira como nós as expressamos. A quem as dirigimos, se nós omitimos uma parte da verdade ou pensamos e falamos da verdade toda, ou se são palavras que servem, que nós usamos para meter veneno, ou usamos para edificar, para construir, para unir. Não é? É um problema de expressão, um problema de língua, que tem raízes no problema mais profundo do coração, porque nós já vimos que a frustração e a amargura, quando se acumulam, saem na forma de palavras duras. Mas como o salmista descobriu a verdade, nós também podemos descobrir a verdade. Descobrimos a verdade na palavra. Porque a verdade está aqui, irmãos. A verdade está aqui. A verdade está aqui, irmãos. E não faz mal nós ouvirmos pessoas, não faz mal nós termos mestres que falam à nossa vida, que nos ensinam, não faz mal nenhum. Mas a verdade está aqui. A verdade está aqui. Não faz mal se nos ensinarem na palavra. Se nos ensinarem fora da palavra, então, sim, faz mal. Então, a verdade está aqui, irmãos. Nós podemos descobrir a verdade. Como é que falam aqueles que estão na palavra? Como é que falam? Vamos a Malaquias outra vez, para terminar, que a hora já vai adiantada. Versículo 16. Como é que falam os que honram o Senhor? Os que honram o Senhor falaram então uns com os outros e o Senhor escutou com atenção aquilo que eles diziam.
E na presença do Senhor foi escrito um memorial sobre os que honram o Senhor e respeitam a sua autoridade. Não sabemos o que eles falaram, mas sabemos como eles falaram. Como é que eles falaram? Com temor a Deus, com respeito pela autoridade do Senhor. Temor de Deus. Temor é andar com pinças. Não é? Isto é uma coisa que se desenvolve pelo poder do Espírito Santo. Ninguém desenvolve esta sabedoria sozinho. Este nível de sabedoria sozinho. Isto é algo que vem do alto. E Deus diz, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele vai nos dar liberalmente, sem nos pedir nada em troca. Tiago também diz isso. Mas é assim que falam. Aqueles que temem a Deus falam com respeito pela sua autoridade. E quem respeita a autoridade de Deus, quem vive uma vida que se quer submeter à vontade de Deus, não vai murmurar. Não é? Porque vai ver Deus nas coisas, mesmo nas coisas mais difíceis. Mesmo nas coisas mais difíceis. O que é que Deus, a ótica é, o que é que Deus quer fazer com isto? O que é que Deus quer fazer com isto? Olha, no caso de Job, o que é que Deus queria fazer com aquilo na vida dele? Olha, quis-nos deixar o seu testemunho para todos nós sermos edificados. Grande sofrimento, grande bênção. Grande exemplo, grande inspiração. Quanto mais não seja o nosso sofrimento, Deus pode usá-lo e quer usá-lo para inspirar outras pessoas à nossa volta. Coisas que passam connosco, coisas que não são boas, coisas que nos desanimam, que até nos causam tristeza, que nos desiludem. Tudo isso é mau, mas Deus quer usar isso para o bem. E Deus, quem fala com respeito pela sua autoridade, Deus escreve sobre eles um memorial. Não é bonito? Não é bonito isto? Deus escreve um memorial. Jesus diz que toda a palavra frívola que os homens proferirem vão dar conta dela no juízo. Mas as palavras de bênção, Deus escreve sobre eles um memorial. Como exemplo para todos testemunharem. E qual é o nosso memorial máximo? Qual é o máximo memorial que Deus já escreveu sobre alguém? A cruz. A cruz é o máximo memorial. Nunca houve ninguém que temesse mais e que fosse mais fiel, que respeitasse mais a autoridade de Deus do que Jesus. O Filho respeitando a autoridade do Pai. O Filho tendo palavras de bênção ao ser injustamente morto na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha toda a legitimidade para acusar aquelas pessoas, para dizer mal daquelas pessoas. Ele tinha ali uma plataforma, tinha montes de gente a ouvi-lo, ele podia denunciar a injustiça que estava a acontecer. E muitas vezes isso é preciso fazer. Mas há este caminho. Não é? Há o caminho de Jesus. Há o caminho de sofrer. Sofrer o dano. Paulo fala disso. Não é? Paulo era uma pessoa que gostava muito, aliás, para ele era fundamental que as coisas se resolvessem. Olha, outro livro ótimo para os irmãos lerem, duas cartas. As cartas aos Coríntios. Livros ótimos para a gente ler. Todos são, não é? Mas eu aconselho esses neste momento. Porquê? Porque Paulo ele passa as cartas a resolver problemas. Ou a falar de problemas. Montes de problemas. Que aquilo era uma igreja caótica, irmãos. Era uma igreja caótica. E Paulo tinha montes de coisas para lhes dizer, problemas para resolver. Mas há uma parte em que ele diz, porque os irmãos estavam a levar outros irmãos a tribunais seculares, não é? Estavam a levar outros irmãos e Paulo diz, caraças, não há ninguém na comunidade que possa resolver isto? Não há ninguém que sofra o dano, que se disponha a sofrer? Não há ninguém que aguente levar com as injustiças, com a injustiça? As duas coisas são verdade. Não é? Nós não temos que... O exemplo de Cristo não nos diz que a gente tem que se calar perante tudo o que é errado. Não. Não nos diz isso. Mas diz-nos que há um caminho em que nós podemos sofrer o dano.
podemos sofrer o dano. Jesus também passou muito tempo a resolver problemas. Ideias erradas que Jesus tinha que corrigir. Então é para a cruz que nós temos de olhar. A cruz é o nosso memorial. Quando pensarmos em falar palavras duras, vamos olhar para a cruz. Vamos que a cruz sirva de filtro para as nossas palavras. Que a cruz sirva de crivo para as nossas palavras. Vamos passar os nossos pensamentos pela cruz. Que a cruz esteja no nosso coração, para que quando aquilo que está no nosso coração vier à nossa boca, seja encharcado de cruz, seja encharcado de Cristo. Que tal? Só pelo poder do Espírito, irmãos. Mas Deus quer nos desenvolver nisso. Deus quer nos ajudar nisso. Deus quer nos desenvolver isso em nós. E é para a cruz que temos de olhar quando nós pecarmos e dissermos palavras de destruição e palavras duras. É para a cruz que temos de olhar. Porque há perdão para nós, murmuradores. Há perdão para nós, murmuradores. Quem é que aqui nunca murmurou? Ninguém pode dizer que nunca murmurou. Todos nós. Isso é uma coisa natural. Que vem, sim. Então nós precisamos de perdão. Nós precisamos. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles voltarão a ser meus. No dia em que eu vou preparar, eles serão a minha propriedade. Terei compaixão deles como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Amém? Deus quer que cada um de nós que caiu em pecado volte a ser dele. Voltemos ao colo do Pai. Deus tem compaixão de nós como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Então Deus está de braços abertos para nós murmuradores. E Deus quer nos curar. Deus quer nos sarar. Deus quer sarar, Deus quer redimir as nossas palavras, o nosso discurso. Deus quer fazer isso. Há esperança para nós, irmãos. Deus não nos lança fora. Deus quer-nos com Ele. Então, se nós pecamos, não há outro caminho. Vamos para a cruz. Vamos para o Pai. Há perdão e compaixão. Há perdão e compaixão. Quando os nossos filhos, quem aqui é pai ou mãe, ou cuidador de crianças, neste caso, não é? O exemplo que eu vou dar. Quando eles dizem palavras duras, às vezes é por imaturidade, outras vezes é sempre por imaturidade, não é? Mas às vezes é por maldade mesmo. Dizem mesmo por maldade, que é mesmo para magoar, não é? Nós pais o que é que fazemos? Lançamos-los fora, pomos-los fora de casa. Não, o que é que fazemos? Fazemos-los ver, conversamos com eles, porque temos um coração de compaixão e de perdão para os nossos filhos. Não nos vamos lançar fora porque eles erraram, mesmo que tenha sido por maldade. O que é que nós fazemos? Conversamos com eles, pedimos-lhes para eles refletirem, para virem para perto e dizemos-lhes que Deus, Ele perdoa e que Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração. Então é assim que se vê. É assim que se vê a diferença entre o bom e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como é que se vê a diferença? Olha, uma grande diferença é no discurso. É nas palavras. É uma manifestação do coração. Alguém que tem o coração transformado por Cristo manifesta isso num discurso diferenciado. Manifesta isso num discurso diferente. Porque serve a Deus. As palavras é uma ótima forma de ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque nós falamos muito. Não é? E manifestamos o que está no nosso coração pelas nossas palavras. Então, vamos escolher este caminho, irmãos. Há esperança para nós, apesar do que lemos em Tiago. É incontrolável, é impossível domesticar, mas para Deus todas as coisas são possíveis e Ele pode nos ajudar, transformar a nossa vida, transformar as nossas palavras, transformar acima de tudo o nosso coração. Para inspirarmos outros, sermos bênção, juntarmos em vez de espalhar.
quem não ajunta, espalha. Não é? Mas nós podemos escolher ajuntar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Precisamos, acima de tudo, da graça de Deus. Pai, perdoa-nos porque nós não sabemos o que fazemos. Tantas vezes, Senhor. Agimos por instinto, damos largas ao nosso pecado, damos largas àquilo que está mal em nós, albergamos, Senhor, albergamos sentimentos de amargura, albergamos sentimentos de ódio, Senhor, albergamos estes sentimentos, Pai, mas nós não queremos ficar com estes sentimentos aqui, nós queremos expressá-los como o salmista, também não queremos mascarar e fazer de conta que eles não existem, Senhor. Queremos expressá-los como o salmista expressa e no fim dizer, Tu és a nossa felicidade, Senhor. Pai, queremos falar palavras de bênção, palavras de encorajamento, também palavras de exortação piedosa, confronto por amor, Senhor. Confronto em amor, Senhor, como fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós, Senhor. Deus, precisamos da Tua graça e do poder do Teu Espírito para que isso seja possível de desenvolver na nossa vida, Senhor. Nós sozinhos não conseguimos, Pai. Ajuda-nos a nós, confessamos o nosso pecado, Senhor. Somos murmuradores, Senhor, mas que nós queremos ser transformados por Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a cruz de Cristo tome conta do nosso coração, Senhor, a cada dia. Pai, que a cruz de Cristo possa lançar fora, Deus, tudo aquilo que nos mata, tudo aquilo que é venenoso para nós e venenoso para aqueles à nossa volta. Senhor, que a cruz de Cristo seja o filtro das nossas palavras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, e que possamos inspirar uns aos outros, Senhor, ser uma igreja que está ocupada em se edificar a si mesma, Senhor. Uma igreja que está ocupada em se edificar a si mesma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.